Vamos entender agora umas regras bem simples de derivação. Nós temos aqui 4 regrinhas básicas que parecem bem complexas olhando assim. Aqui eu não vou deduzi-las, vou só aplicar direto nesses 4 exemplos para a gente entender como elas funcionam e a seguir eu vou deduzi-las no outro vídeo, tá ok? O que está escrito aqui? Basicamente, o que estiver entre colchetes é o que eu estou tentando derivar. Então aqui eu estou tentando derivar kf de x. O que é k? É uma constante qualquer, poderia ser 7, 8, menos 3, menos 1,17 ou alguma outra constante. Então, o que está escrito aqui? Quando eu derivo uma constante vezes uma função, eu fico com a constante do mesmo jeito vezes a derivada da função. Tudo bem? E é isso que nós vamos usar para resolver aqui o nosso primeiro exemplo. Aqui nós temos mais 3 regrinhas, basicamente. Essa segunda aqui, ela simplesmente diz que nós podemos quebrar quando nós estivermos somando duas derivadas, e derivada da primeira mais a derivada da segunda. E aqui nós temos a regra do produto, que já é uma regra bem interessantinha. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que quando nós tivermos duas funções multiplicando, nós quisermos derivar, ao invés de nós fazermos a derivada da primeira vezes a derivada da segunda, que é o que parece bem intuitivo de se fazer, até pelo exemplo anterior, nós vamos ter que aplicar essa regra aqui de baixo, que é uma regra um pouco mais complicada, onde nós vamos derivar a primeira função, multiplicar pela segunda, conservada, né, do mesmo jeito que ela estava ali, mais conservar a primeira e multiplicar pela derivada da segunda. Nós vamos aplicar aqui nesse exemplo para entender como funciona melhor. E aqui, por último, nós temos a regra do quociente, que é basicamente bem parecida com a ideia do produto. Inclusive, você pode usar essa daqui para deduzir a de baixo, onde o que nós iremos fazer, na verdade, é derivar a primeira, multiplicar pela segunda, menos derivar, quer dizer, conservar a primeira e multiplicar pela derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda. Bem complicado falando assim, mas assim que a gente aplicar aqui, acho que vai ficar bem tranquilo. Então, vamos começar resolvendo nosso primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui 4x. O que é 4x? O 4 é a nossa constante aqui, é o k. Na verdade, o que aconteceu com k? Quando eu tentei derivar, vou botar bem aqui, f' de x, nosso primeiro exemplo. Quando eu tentei derivar, o que aconteceu aqui, segundo a nossa regra? O 4 vai sair e nós vamos simplesmente multiplicar pela derivada de x. E quanto é a derivada de x? A derivada de x é 1. Então, nós vamos ficar com 4 vezes 1. Eu imagino que a essa altura você ainda não esteja muito familiarizado, então eu sugiro que você sempre mantenha a tabela das derivadas por perto, até você ter decorado. Ó. Por que a derivada de x é 1? Bem, basicamente, quando nós derivamos, nós pegamos esse número que está aqui em cima, porque afinal o x aqui é como se ele tivesse elevado à primeira potência, e nós vamos rebaixá-lo e multiplicar por menos 1 aqui, ou subtrair 1 aqui em cima. Isso vai me dar 1 vezes x elevado a 0, que é a mesma coisa que 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, nossa primeira função aqui, só explicando melhor por que a derivada de x é 1. Então, nossa primeira função aqui derivada vai ficar igual a 4. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo, um pouquinho mais difícil já, mas a ideia é bem simples. Aqui eu tenho duas funções somando, e eu até inclusive esqueci de falar, mas se fosse duas funções subtraindo, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu poderia considerar que seria a derivada menos a derivada do outro. E nós vamos aplicar aqui, nós temos inclusive aqui 3 funções, 2 somando e uma subtraindo, mas a ideia vai ser a mesma. Eu vou escrever aqui embaixo, nosso exemplo de número 2. Eu quero achar a derivada de f de x. Ora, nós vimos aqui que se eu quiser derivar toda essa função, eu posso derivar cada uma delas e somá-las. Então, eu vou fazer isso mesmo. Vou derivar o seno de x, e inclusive vou deixar implícito aqui para a gente entender melhor. Então, vai ser a derivada de seno de x mais a derivada de cosseno de x menos a derivada de x. Tudo bem? Isso aqui eu vou ficar então com o resultado, que f de x é igual. Quanto é a derivada do seno de x? Cosseno de x. Mais, quanto é a derivada do cosseno? Menos seno de x. Já fiz aqui o jogo de sinal. Menos, quanto é a derivada de x? 1. Então esse aqui é o resultado do nosso segundo exemplo. Agora vamos lá para o nosso terceiro exemplo, que já vai ficar um pouco mais complicado. Você pode pensar que isso aqui poderia ser igual a derivada de 3x, 3 vezes a derivada de seno, cosseno de x, mas isso não é uma verdade, tudo bem? Então a gente vai ter que aplicar essa regrinha aqui. Então vamos lá. Eu quero aqui no nosso terceiro exemplo a derivada de f de x. Como é que isso vai ficar? Vai ficar basicamente a derivada assim. Vamos aplicar aqui. Nós temos g de x aqui, então eu vou chamar isso aqui de g de x. E bem aqui nós temos o h de x, que vai ser no caso aqui
h de x vai ser o nosso seno de x. Então, o que está dizendo aqui na nossa regra? É a derivada do primeiro, ou seja, derivada de 3x derivado, vezes conserva o segundo, não é verdade? Olha aqui, h de x está igualzinho como está aqui, então conserva o segundo, vai ficar vezes seno de x, mais, agora conserva o primeiro, ou seja, g de x vai ficar do mesmo jeito, vai ser 3x, vezes a derivada do segundo, derivada de h. Então, derivada de seno de x. Então, vai ficar aqui seno de x, derivado. Opa, acabei ficando sem espaço. Portanto, f' de x vai ser igual a... Quanto é a derivada de 3x? Bem, se a derivada de 4x é 4, a derivada de 3x vai ser 3. Vezes seno de x, mais... Quanto é... aqui o 3x a gente só conserva e deriva o seno. Quanto é a derivada do seno? Cosseno de x. E essa aqui é o nosso terceiro exemplo. O quarto exemplo é um pouco mais complicado de todos. Eu vou rolar um pouco a tela aqui para a gente ficar com um pouco mais de espaço. Então vamos lá. Eu tenho aqui, no caso, eu quero achar no nosso quarto exemplo a derivada de f de x. Eu acabei usando a mesma letra, devia ter usado outros. Nós vamos aplicar a mesma ideia aqui. Veja bem, nós temos g de x em cima. E aqui é importante notar que faz diferença assim se é g dividido por h ou h dividido por g, não é verdade? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Definir. Esse g de x vai ser o x. E o h de x vai ser o cosseno de x. Então, o que a gente vai fazer? A derivada da primeira função, que é a de cima. Então, vai ser x' vezes h de x. Ou seja, só conserva a segunda, que é cosseno de x. Então, vezes cosseno de x. Estou seguindo só a nossa regra aqui. Menos g de x, que é a primeira, ou seja, x. Então, vai ficar x vezes a galinha de x. A galinha de x é a derivada que tem embaixo, que no caso seria a derivada de cosseno de x. Então, vou botar aqui só denotado para a gente derivar no próximo passo. Tudo isso dividido pelo quê? Tudo isso dividido por... Vou até refazer essa linha. Tudo isso dividido por h de x. Só quanto vale h de x? É o que estava embaixo, que no caso aqui é cosseno de x ao quadrado. Opa, desculpa, h de x ao quadrado, né? Então, aqui vai ser cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, nós podemos resolver agora bem tranquilamente. Vai ficar, então, f' de x, ou seja, a derivada de f de x, é igual a... Quanto é a derivada de x? 1 vezes o cosseno de x, menos x conserva, a derivada do cosseno, que vai ser menos seno de x. Tudo bem? Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Aí você pode fazer o jogo de sinal para ficar um pouco melhor, mas basicamente já está correto. X seno de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado. Tudo bem? Aqui foi só uma aplicação rápida dessas regras básicas. Nos próximos vídeos nós vamos exercitar um pouco mais. Inclusive eu vou demonstrar estas 4 propriedades. Tudo bem? Obrigado. Até mais. Tchau.